Aline Preniá, Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre um livro, Os Testamentos, da Margaret Atwood. Esse que é a sequência do Conto da Aia, o livro mais famoso da Margaret Atwood e que virou série The Handmaid's Tale. Esse é um vídeo sem spoilers do livro, eu vou comentar o que eu achei dele, eu vou falar sobre a relação dele com a série, mas no final eu vou sim entrar um pouquinho na zona de spoilers dele pra comentar algumas coisas. Os Testamentos foi lançado aqui no Brasil recentemente, acho que em outubro ou novembro, e bem pouco tempo depois da publicação dele no restante do mundo. Ou seja, o livro foi publicado 34 anos depois da publicação de O Conto da Aia, que foi lá em 1985. Agora, por que a Margaret Atwood resolveu fazer essa sequência 34 anos depois? Ela deu uma explicada em algumas entrevistas e até mesmo aqui no pós-fácil do livro, e disse que ao longo desses 34 anos muitas pessoas perguntam pra ela o que aconteceu, o que aconteceu com os personagens, o que aconteceu com Gilead. Ela explica no final do Conto da Aia mais ou menos o que aconteceu. Quem tá ligado só na série não sabe sobre esse final, esse epílogo que tem no Conto da Aia, no livro do Conto da Aia, que fala algumas coisas que ainda não aconteceram na série. E é claro que eu acredito que a série também impulsionou a Margaret Atwood para querer escrever um pouco mais sobre esse universo. Até porque levou muita gente a conhecer o Conto da Aia, e eu acho que isso não é nenhum demérito. A série é muito boa, tem muito dedo da Margaret Atwood, e a gente entende bem o quanto que ela acaba influenciando a série por conta de coisas que a gente lê nesse livro aqui. Mas espera aí que antes de eu falar um pouquinho mais sobre o livro, se você chegou aqui agora e não é inscrito no canal, se inscreve. Isso é muito importante. Dá o seu like, porque isso vai mostrar pro YouTube que esse vídeo é um vídeo relevante, ele vai mostrar para outras pessoas. E aproveita e segue a gente lá no Instagram também. Eu já tinha falado sobre esse livro, que eu já tava lendo ele no Instagram, então ele já era uma dica aí e a gente dá outras dicas por lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que para você ler os Testamentos, ou você leu o Conto da Aia, ou você assistiu pelo menos a primeira temporada de The Handmaid's Tale. Eu acho que tem que ter assistido pelo menos a primeira e a segunda também. Mas eu recomendo bastante que você leia o Conto da Aia, porque não só é um livro muito bom e importante, como eu falei aqui no começo do vídeo, tem uma parte de O Conto da Aia, do livro O Conto da Aia, que nós não temos na série até o final da terceira temporada. E eles vão retomar algumas coisas aqui nos Testamentos. Da mesma forma que lá em O Conto da Aia a gente tem um final que se passa anos depois, com um grupo de acadêmicos estudando o que aconteceu em Gilead, a gente tem a mesma coisa aqui nesse livro e eu adorei. Bom, mas pra quem tá familiarizado com o universo, conhece muito bem a história da Offred, ou da June, como é mostrado na série, o nome verdadeiro da Aia. E eu devo dizer que esse livro aqui não é sobre a June, sobre a Offred. Isso pode decepcionar algumas pessoas, mas eu achei bem interessante a dinâmica que a Margaret Atwood deu para esse livro, como que ela reinventou essa história com uma nova narrativa e 3 perspectivas diferentes do que a gente tinha visto até então. Nós temos 3 narradoras, são 2 jovens. Uma é uma garota que cresceu em Gilead, era a primeira geração de pessoas que crescem naquela realidade e que não conhecem nada além de Gilead. Ela é filha de um comandante e da sua esposa está sendo criada para virar também uma esposa de comandante. E por conta disso ela vai aprendendo coisas que são pertinentes a uma garota como ela. Ela vai aprender a pintar, a bordar, a se manter subserviente aos homens, é claro. Uma coisa que foi um pouco chocante para mim, apesar de ser óbvio no universo de The Handmaid's Tale, ela é uma criança que não aprendeu a ler. Então ela chega na sua adolescência sem saber ler. A outra narradora é uma adolescente que cresceu no Canadá, ou seja, o oposto disso. Ela cresceu numa sociedade livre. Ela conhece Gilead pelo que ela viu na escola, na TV. Ela participa de protesto lá, abaixo Gilead. E a trama dela vai começar a se conectar com algo maior ali que tem a ver, obviamente, com a sociedade de Gilead. E por fim, a gente tem uma protagonista que a gente conhece bem,
Talvez não tão bem quanto a gente imagina, mas que é uma velha conhecida tanto do livro quanto da Aya quanto da série, é a Tia Lídia. E apesar de eu gostar bastante da narração das duas outras garotas, eu confesso que a narrativa da Tia Lídia foi a que eu ficava mais ansiosa pra ler. Isso porque a Tia Lídia é uma personagem muito interessante, muito complexa, bem mais do que eu tava imaginando pelo que eu tinha lido no conto da Aya e visto na série. E sinceramente é um deleite e uma surpresa também entender o que se passa na cabeça da Tia Lídia finalmente. De modo bem geral e bem genérico, eu achei os Testamentos uma leitura um tanto mais fluida do que o conto da Aya. Isso não é demérito nem para um livro nem para outro. Eu acho que o conto da Aya ele tinha uma proposta que é entrar bastante na mente da Offred, que é uma pessoa que estava vivendo uma situação extremamente complicada. Então a gente tem toda uma parte de devaneios, às vezes, na narrativa da Offred, que pode soar um pouco confusa, um tanto dúbia, e isso é uma coisa legal, que eu gosto muito do conto da Aya. Você tem muita coisa dúbia, muita coisa que a gente pode interpretar ali. E em Os Testamentos a gente tem uma narrativa um tanto mais direta. Apesar de a gente ter aqui narrativas em primeira pessoa também, eu acho que ele não é tão introspectivo quanto o conto da Aya. Eu também achei as duas protagonistas mais jovens desse livro um tanto menos complexas do que a Offred e a Tia Lídia. É claro, tem a questão que elas são jovens, adolescentes, não passaram por tanta coisa quanto as outras duas personagens. E, mais uma vez, isso não é demérito de nenhuma das obras, é só uma escolha diferente e que eu achei bem acertada. Enquanto lá no conto da Aya, a gente tem a narrativa da Aya, a Offred, e a gente acaba entendendo um pouco mais o que está acontecendo no universo das Ayas. Aqui o foco vai para outras castas dessa sociedade. A gente vai entendendo um pouco mais como é que é o mundo dessas garotas que são privilegiadas, entre aspas, porque são filhas de comandantes, mas como elas vão sendo preparadas para serem esposas. A gente vai conhecendo um pouquinho mais do universo das esposas. Pela visão da menina que mora no Canadá, a gente consegue entender como que as pessoas de fora acabam vendo Gilead, como que é essa relação entre dois países diferentes, o Canadá, que é um país, uma nação livre, e a ditadura de Gilead. E a gente acaba também entendendo como funciona as tias, como que estrutura essa casta, como que elas chegam a ser tias, quem foram as tias originais, como que elas foram escolhidas. Isso eu acho que é algo que sempre foi uma dúvida na cabeça das pessoas, como que uma mulher acaba decidindo ser tia. E aqui a gente tem um pouquinho dessa explicação. Diferente das mulheres da sociedade, as tias não só conseguem ler e escrever, como elas têm acesso a livros que são considerados proibidos para muita gente dentro de Gilead. Outra caça que a gente acaba descobrindo em Os Testamentos e que nós não conhecemos de O Conto da Aya e nem da série The Handmaid's Tale, porque elas se passam provavelmente antes dessa casta ser criada, são as pérolas. As pérolas são mulheres que são escolhidas para serem missionárias. Então elas vão para fora de Gilead, vão para o Canadá, vão para outros países para tentar converter pessoas para a religião que está aí no centro de todas as coisas de Gilead e levar a pessoa para dentro de Gilead. No momento em que esse livro se passa, que é uns 15 anos depois de O Conto da Aya, ou da primeira temporada de The Handmaid's Tale, porque a primeira temporada é equivalente ao primeiro livro. Todas as mulheres que querem ser tias primeiro precisam ser pérolas. Ou seja, a pérola que for bem sucedida aí na sua missão vai virar uma tia. Sim, esse livro expande o conhecimento que a gente tem sobre a realidade de Gilead, porém ele continua sob a perspectiva das mulheres, e isso é uma coisa bem importante. Uma coisa que a gente reclama às vezes lendo o livro do Conto da Aya ou vendo a série é que a gente não entende direito o que está acontecendo ali no alto escalão do governo de Gilead, o que os comandantes estão fazendo, o que os
anjos estão fazendo, que a galera meio da polícia, né? Mas esses são postos para homens, que somente homens ingressam ali. E essa narrativa que a Margaret Atwood criou é sob o ponto de vista das mulheres. Portanto, eu acho que faz todo sentido a gente só conseguir ver aquela realidade pelo ponto de vista da filha do comandante, da tia ou da aia. Eu comentei sobre a questão da leitura e do fato das mulheres não poderem ler, exceto as tias, porque realmente o livro ele foca bastante nesse ponto específico. A narradora que cresce em Gilead e não tem a possibilidade de ler, em algum momento ela vai ter um acesso a isso, ela vai começar a descobrir a leitura, e isso vai ser uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora para ela. E ela fica se perguntando o que de tão perigoso tem nesses livros que são proibidos para ela. Ao mesmo tempo que o poder está nas mãos das tias que podem fazer uso tanto dos livros quanto da escrita. É claro que ainda existe uma hierarquia, mas o posto mais poderoso das mulheres é justamente aquele que tem a leitura e a escrita nas suas mãos. Por fim, o livro tem a ver com a série The Handmaid's Tale? Surpreendentemente, pra mim, tem sim. Eu achei que fosse um livro que fosse ser bem desconectado da série, que ele iria simplesmente se ater ao livro do Conto da Aia, mas não, ele tem relação com coisas que aconteceram na segunda e na terceira temporada de The Handmaid's Tale, principalmente na segunda. É mais ou menos como se a gente tivesse lá o Conto da Aia, que começa a história, e esses testamentos são 15 anos depois, e a série, ela tá preenchendo esse tempo, esse meio. Apesar de eu ter algumas críticas em relação aos caminhos que a série The Handmaid's Tale tomou a partir da segunda temporada, eu acho que a série ainda tem uma qualidade muito alta e eu tô gostando muito de ver como que esse universo está sendo construído tanto na literatura quanto na TV, e essas coisas vão se complementando. Eu imagino que muita gente quer saber se o livro responde o que aconteceu com a June, a Offred, porque no livro em nenhum momento o nome dela é confirmado como June. E sim, e eu também acho que o livro responde mais ou menos algo sobre o Luke e sobre o Nick, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que eu entendi na narrativa na parte com spoilers. Basicamente, eu gostei muito do livro. Eu acho que é um livro muito pertinente, continua muito pertinente. As coisas que a Margaret Atwood trouxe aqui continuam assustadoramente relevantes. É um livro para todo mundo ler. E se você é fã de The Handmaid's Tale, eu acho que você tem que ir atrás desse livro. A partir de agora, eu vou entrar na zona de spoilers e comentar um pouquinho algumas coisas que eu simplesmente preciso comentar com spoilers. Está avisado, a partir de agora, spoilers do livro. Eu confesso que eu fiquei chocada, /surpresa, bem satisfeita, na verdade, de descobrir que a Daisy era a Nicole, né? Essa narradora que vive no Canadá era, na verdade, o bebê Nicole, que é a segunda filha da June. Eu descobri antes da revelação ser feita, eu acho que a gente já começa a pegar informações bem rápido ali para entender a identidade das duas narradoras jovens. E quando é citado pela primeira vez no livro que o bebê Nicole existe nesse universo, eu não achava que o livro ia fazer esse link, porque a Nicole só aparece na segunda temporada de The Handmaid's Tale. Daí eu já linkei e falei, mano, essa mina, essa Daisy aí é a Nicole, assim como a outra narradora, a Agnes, é a Hannah. Isso também é uma coisa que, assistindo a série, a gente sabe que Agnes é o nome que a Hannah, a primeira filha da June, recebe. Aliás, Hannah também é um nome que a gente tem pela série e não pelos livros. Aqui em nenhum momento é falado o nome Hannah. O nome dela é Agnes. Não se fala no nome que ela tinha aqui antes dela ser adotada pelo comandante. Então essas foram duas surpresas do livro que, pra mim, que acompanha a série, não foram tão surpresas assim. Mas eu gostei bastante da gente entender que são essas pessoas ligadas a Offred. Apesar de não ser um livro sobre a Offred, são essas
pessoas que estão continuando a narrativa e que serão importantíssimas para a queda de Gilead. Sobre o passado da tia Lídia, eu achei muito mais interessante o que foi mostrado aqui do que o que foi mostrado na série. Aquele episódio da tia Lídia na série foi bem ruim. A impressão é que ela virou uma pessoa amargurada e por um relacionamento que não deu muito certo, mas a questão em cima da tia Lídia, pelo que a gente entende aqui nesse livro dos Testamentos, é muito mais ampla. Ela é um tanto diferente, eu acho, do que foi mostrado na série. Eu não sei, vocês deem suas opiniões aí, mas pra mim a série mostra a tia Lídia como uma pessoa extremamente emocional, e aqui nós vemos uma tia Lídia que é muito racional. Ela faz as coisas de caso pensado, ela tá estruturando tudo muito meticulosamente ali. Eu vi algumas pessoas comentando que colocar essa coisa em perspectiva tinha humanizado demais a tia Lídia, que tinha colocado ela como coitadinha na situação. Eu discordo muito disso. Tanto que em determinados momentos na narrativa, a gente percebe claramente que apesar da tia Lídia estar estruturando aí a derrocada de Gilead, ela também gosta da posição que ela tem, ela usa da posição de poder que ela tem para fazer coisas que ela não precisava, coisas que são cruéis. Definitivamente não dá para concordar com as coisas que a tia Lídia faz e pensa aqui no livro. Eu acho que fica muito claro que ela é essa personagem bem acinzentada. Inclusive, em algum momento, ela pensa até em desistir do plano dela de expor todo aquilo, a documentação que ela levantou, para ela se manter na posição de poder e conforto que ela tinha. Sobre a June, a gente entende sim que ela saiu de Gilead e entrou pra Mayday, entrou pra Resistência, e no final ela acaba se reunindo com as filhas dela, o que é um alívio, porque, né, depois de tudo que ela sofreu, pelo menos saber que no fim ela consegue ter as filhas dela de volta. E eu entendi também que a gente tem uma certa explicação sobre o que aconteceu com o Nick e o Luke. É claro que o livro não explica muita coisa, mas a gente entende que ambos estão vivos, tanto o Luke quanto o Nick. Eles falam pra Daisy, a Ada, quando ela vai explicar toda a história da Daisy, que ela é a Nicole, ela fala que ambos os pais dela estão vivos, tanto a mãe quanto o pai, só que o pai eles não sabem a localização. E a Agnes, quando vai descobrir lá sobre a linhagem dela, também tem nos livros lá que o pai dela está vivo e que provavelmente é um agente da Mayday. A última coisa que a gente tem do livro é o simpósio, assim como a gente teve lá no Conto da Aia. São os mesmos personagens, é o mesmo palestrante que tá lá falando sobre as descobertas que eles fizeram, e ele diz que eles encontraram a estátua em homenagem a Becca, a tia Immortelle, e que nessa estátua tinha um escrito muito interessante que dá a entender que a Nicole e a Agnes casaram, tiveram filhos, tiveram netos, casaram não tenho certeza, mas tiveram filhos e tiveram netos, e que aquela estátua foi erguida por elas, por seus filhos e netos, pela sua mãe, a June, ou seja, ela sobrevive, e por seus dois pais, ou seja, pelo Luke e pelo Nick. Se eles estavam lá junto com elas pra inaugurar aquela estátua, então eles sobreviveram. Pelo menos foi isso que eu entendi. Ou vocês entenderam outra coisa? Esse vídeo já tá bem grande, mas eu queria falar rapidamente sobre o simpósio, que foi uma das partes que eu mais gostei do Conto da Aia, porque ele dá mais informações sobre Gilead, sobre outros personagens, o que poderia ter acontecido, mas também mostra um estudioso muitas décadas, acho que mais de 100 anos depois dos acontecimentos do Conto da Aia, analisando a história da Offred, desacreditando pontos da história da Offred, reclamando da forma como a Offred não tinha obtido outras informações que ele consideraria mais relevante do que mostrar o dia a dia de alguém, ainda mais uma pessoa que estaria tão abaixo da sociedade assim, mostrando que apesar de Gilead ter caído e das mulheres terem voltado para a universidade, ainda existe um aspecto bem machista dentro dessa sociedade. O cara fica fazendo piadinha machista no meio da palestra dele. Eu achei surpreendente a gente ter novamente
um novo simpósio no final de Os Testamentos, mostrando que esse cara volta a dar palestra e ele tá um tanto quanto diferente. Eu acho que mostra até uma visão talvez um pouco otimista. E aqui a gente tem um certo final feliz pra Offred, pras filhas dela. Mostra que, pô, o pessoal deu umas cutucadas lá no palestrante, ele já não tá mais fazendo piadinha machista. Se porque ele mudou ou porque veio uma pressão acima, não sei, mas já é uma mudança pra melhor. E é claro que a gente ainda tem a professora que estava presidindo o simpósio lá no primeiro livro, que de fato está como presidente da universidade. Isso é muito legal. Eu acho que essa é a grande mensagem final dos Testamentos. Eu acho que a Margaret Atwood quis terminar de uma maneira mais positiva. Apesar dela mostrar vários horrores nos 2 livros dela, ela também mostra aqui em Os Testamentos que resistir é importante, lutar contra esse sistema, lutar contra o autoritarismo, contra a censura, contra a desigualdade é importante e que em algum momento vai trazer resultados positivos, vai trazer um mundo melhor, uma sociedade melhor. Portanto, eu fiquei bastante feliz, sim, com essa conclusão de Os Testamentos. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do livro, se vocês estão ainda mais empolgados para ver a série como eu. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!